iniciar a gravação. Bom, como eu estava dizendo, aqui temos alguns dos principais componentes, os principais componentes utilizados. Aqui, por exemplo, os LEDs, todo mundo já deve ter ouvido falar, ou já visto um LED, uma lâmpada, que converte energia elétrica em energia luminosa. Existem LEDs de várias cores, verde, vermelho, amarelo. Outro componente que temos aqui é o resistor. Um resistor, né? No caso, esse aqui é um potenciômetro, que é um resistor variável. Então, eu consigo mudar a resistência utilizando o potenciômetro e assim imprimir diferentes valores. Bom, temos também alguns sensores. Temos também alguns sensores. Você ouviu? Potenciômetro, que é uma espécie de resistor. Só que, diferente dos outros, ele é variável, ele consegue mudar a resistência dele, conforme eu vou girando, eu mudo a resistência. Os LEDs, né, eu estou explicando novamente aqui, os LEDs que, basicamente, eu acho que você já conhece, lâmpadas são semelhantes aos LEDs. Aqui também temos um resistor, no caso ele é fixo, então ele só tem uma resistência, diferente do potenciômetro. Então, vamos supor que tem tantos ohms ou k-ohms aqui. Ele não vai mudar, vai continuar tendo essa resistência. Temos alguns jumpers, que são fios para que sejam feitas conexões, no caso de protótipos, né? Em que não vai ser soldado os fios. Então, utilize os jumpers para produzir esses protótipos, testar, desconectar daqui, conectar em outro. Aqui eu também estou vendo que temos alguns botões. Esses botões, eles funcionam que quando não estão pressionados, no caso com essa parte de cima levantada, não sei se dá para ver por aí, não passa corrente. Quando aperta, passa corrente. No caso, tem que ter as ligações corretas, né? Aqui temos 4 opções, no caso tem que ter as ligações corretas para quando eu apertar, a corrente passar. E, no caso, o microcontrolador que, vamos dizer, identificar que essa corrente passou, né? Você coloca lá na programação. Apertou o botão se a corrente estiver passando. Normalmente também tem botões praticamente no dia a dia, seja no teclado, videogame, aqueles controles de videogame. Os sensores, tem diversos sensores. No caso aqui é um ultrassônico. Ele emite uma onda e depois recebe ela e com isso é possível calcular a distância. Também existem sensores que calculam a distância da luz. No caso, tem algumas vantagens, que seria se o material não refletisse o som ou a luz, principalmente a luz que pode, vamos dizer, refletir em outra direção. Por exemplo, se for no espelho inclinado. Aqui, se não me engano, isso aqui é um sensor de cor, identifica as cores, né? O próprio nome já diz. Deixa eu ver. Eu não sei se aqui tem uma de aceleração. Que é vamos dizer, um relógio que conta quanto tempo se passou. No caso, ele serve para alguns microcontroladores que não têm esse relógio deles. Então, e enquanto a Bíblia durar, eles não estavam contando esse tempo. Isso é um programa que utiliza esse relógio, é melhor calibrar ele, porque pode ser que a bateria acabou, então tem que
no computador, o Tinkercad, que é um site que é possível você simular o uso desses LEDs, desses sensores, sem precisar fazer o teste real. No caso, fazendo só no computador, evitando também que ocorra alguns riscos, tipo a queima de algum equipamento, por exemplo, um LED queimado, ou que você não tem um equipamento e necessita dele de algum projeto. Então, o Tinkercad ele permite isso. Vou apresentar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Deixa eu ver. Eu voltei aqui no tablet. Peraí. Aqui. Voltei aqui no tablet, mas eu vou voltar a apresentar se não me engano, eu parei na protoboard. Quando. Calma aí, assim que eu terminar de explicar aqui usando o Tinkercad, que aí dá até para visualizar tudo que vimos até agora. Aí viemos aqui na parte de criar, né? Vou criar um circuito. Vou tirar o som. Eu tentei lá, mas parece que não é chamado. Não vai tirar. Valeu. Aí, como vemos na apresentação, essa é a página inicial do Tinkercad. Aqui temos os componentes básicos, né? O LED, o botão, o capacitor e os... Deixa eu ver se nós temos aqui. Tem. O capacitor tem aqui. Foi outro componente que eu esqueci de mostrar. Capacitor. Temos o capacitor aqui. E também... Aqui, ó, o potenciômetro. O capacitor que eu acabei de mostrar. O interruptor deslizante, que seria... Bom, semelhante ao interruptor de tomada, né? Que você liga e desliga a lâmpada. Só que em vez de apertar, seria deslizando para baixo. Temos a fonte de energia, né? Que seria a bateria. Também temos aqui. A bateria. Aqui temos 3 tipos de bateria no caso. A placa de ensaio ou protoboard. Essa daqui é inclusive... Deixa eu ver se arrastou. Pronto. Essa daqui é inclusive menor que a que eu mostrei. Então, nesse caso, ela não é dividida em seções. Dá até para ver aqui onde é conectado cada pino. No caso das extremidades, são divididas em linhas, né? Conectado na linha toda. Né? E do centro são divididas são conectados em colunas. Então, somente na coluna da parte... na coluna. Como vemos aí na apresentação. Então, se eu, por exemplo, conectar um fio aqui e outro aqui, é como se eu estivesse conectando qualquer pino dessa coluna em qualquer pino dessa coluna. Seguindo, também temos o motor de vibração, que seria um atuador, o motor CC, o microservo, que é o motor de passo, mostrei aqui também, motor de engrenagem. Esses microbit Arduino seriam os microcontroladores. Eu tinha falado, o cérebro que vai controlar o sensor,
os atuadores. Aqui temos outro LED, que é o LED RGB, o transistor, um diodo, um fotorresistor, que seria o sensor de luminosidade. Como o próprio nome já diz, o sensor de luminosidade, ele detecta a luminosidade de um local, mas também dá para identificar como ele funciona a partir desse segundo nome dele, o fotorresistor. Foto vem de luz, resistor é a resistência, né? Algo que impede. Então, ele muda a resistência dele conforme a luz, que eu já tinha também explicado. Um sensor de umidade, sensor de distância, que é o sensor ultrassônico, o sensor PIR, que é o sensor de presença, ele funciona utilizando luz infravermelho. O piezo, que é o buzzer, ou se não me engano é buzzer o nome, seria o alto-falante, o que vai emitir o som. Sensor de temperatura e o multímetro, que provavelmente todo mundo conhece, mede a voltagem, a amperagem de um circuito. Eu vou mostrar rapidamente aqui um circuito básico. Aqui, tem até alguns exemplos aqui, se vimos em componentes e disparadores. Os disparadores básicos que são já mostrados são exemplos, né? Já temos aqui. Por exemplo, esse utilizando a bateria, um resistor, né, para impedir que o LED queime, e o LED. Se iniciarmos a simulação, podemos ver o LED acendendo. Então, esse Tinkercad é uma ferramenta que é possível simular circuitos sem a necessidade de ter os materiais em mãos. No caso aqui, não seria possível fazer esse circuito específico, porque não tem a bateria essa do tipo moeda. Você teria de 9 volts. Então, já seria uma testar aqui, uma oportunidade de testar como é que ficaria. Temos aqui também do motor, ó, utilizando a bateria de 9 volts. Aqui. Deixa eu iniciar a simulação. Então, o motor está girando porque tem baixa luminosidade, então é como se estivesse no escuro, porque um resistor ele não impede totalmente nesse caso aí, não impede totalmente a passagem de energia, da eletricidade, né? E aí, quando tem luz, ele aumenta, no caso, não vai aumentar visualmente, mas que podemos ver quantas rotações por minuto, RPM, o motor iria girar teoricamente, né? Fisicamente também. Que são 1.913 rotações por minuto, na sua capacidade máxima, né? Se fotoresistor, que ele tivesse pedindo o mínimo que ele conseguisse. Lembrando que esse impedimento não é zero, não é possível ter um resistor com zero de resistência. Um fio, por exemplo, pode ser um resistor, se ele for muito longo, que a energia ali vai se dissipando por forma de calor. Bom, já vamos até fazer um teste aqui, já tinha falado, utilizando essa bateria. Se não me engano, eu falei. Hoje eu vou ter privado. Obrigado. Deu. Qualquer dúvida, você manda, você tem um link, né? Só conectar aqui. O que eu estou indo fazer agora é um circuito utilizando a bateria de 9 volts, o resistor e o LED, o LED, para que seja possível realizar esse teste aqui também na vida real, no caso, meio físico, né? Deixa eu ver qual resistor nós temos aqui. LED vermelho. Separar os materiais.
mostrar aqui. Então, nesses materiais nós já temos a bateria, eu vou tirar ela aqui para experimentar daqui a pouco. O LED e o resistor, que ainda falta verificar se ele tem a voltagem correta. Vou verificar na tabela mais à frente. Vejamos. O resistor, esse resistor, ele foi utilizado no exemplo que eu mostrei aqui, iluminação de LED, baseado numa bateria tipo moeda de 3 volts. 3 volts? Sim, 3 volts. Então, pode ser que ela não funcione nesse caso. Então, seria até uma maneira aqui de mostrar que mesmo que utilizando o Tinkercad, deixa eu ver. Eu liguei ao contrário, peraí. Isso aqui e isso aqui. Pronto. Então, o Tinkercad é até uma maneira de evitar que ocorra erros na vida real e que ocorra perda de equipamento. Por exemplo, aqui, indica a corrente do LED atual é de 30,9 miliamperes, enquanto o máximo recomendado é de 20 miliamperes. A vida útil do LED pode ser reduzida. O que significa que, utilizando esse resistor em uma bateria de 9 volts para o LED, o resistor possui pouca resistência, precisa de mais. Então, eu vou aumentar a resistência e depois eu vou até diminuir para que seja possível ver que, mesmo se em algum momento você errar utilizando essa plataforma, mesmo se o LED queimar, é possível que faça correções para que isso não ocorra, novamente dizendo, na vida real, né? Na hora do teste. Vou aumentar a resistência para 500. Então aí já tá dentro daquele limite lá de 20 miliamperes que tinha sido informado. Então, eu só vou medir, lembrando que isso aqui, se não me engano, eu coloquei para 500 ohms, sim, 500 ohms. Eu vou medir usando a tabela, vou até mostrar a tabela, aí, uma tabela indicando as cores dos resistores e quanta resistência cada um representa. Vou abrir a tabela aqui. E pegar os resistores. Pronto. Vou só apresentar essa guia aqui. Uma guia. Tá conseguindo ver? Ele pegou os resistores, aproveitei e também peguei o mouse. Facilita na hora de mexer no Tinkercad. Aqui temos a tabela, né? Eu só abrir ela em maior. Pronto. Nessa tabela é possível identificar as cores, né?
preto, marrom, vermelho, laranja, que são as cores que normalmente aparecem no resistor. Nesse resistor aqui, não sei se é possível, não, provavelmente não é possível ver, mas as cores nele indicadas são dourado, vermelho, preto e marrom. No caso, ele começa com o marrom, né? Que esse ouro ou dourado, ele não seria possível, né? Começar com... Porque aqui não é nem zero, essa representação. Aqui não é nem zero. É que não existe. Então, ele não pode ser o início. Então, começando aqui, temos marrom, preto, vermelho e ouro ou dourado. Vamos lá. Quando ele está no primeiro, a primeira faixa dele, primeira cor, é marrom, ele é atribuído o número 1. Então, até agora temos 1, depois é preto, 0, então 10, e depois é vermelho. O vermelho, a terceira faixa, é lógico, tem resistores com mais faixas, mas normalmente a terceira faixa significa por quanto devemos multiplicar, ou quantos zeros devem ser adicionados. No caso aqui, tem que ser o vermelho na terceira faixa, significa que tem que multiplicar por 100 ou acrescentar 2 zeros. Mesma coisa. Então, já temos 10, o preto na primeira faixa, o marrom na primeira faixa, 1. Com o preto na segunda faixa, 10. E, por fim, com o vermelho na terceira faixa, que multiplica por 100 ou acrescenta 2 zeros, significa que a resistência desse resistor seria de, no caso, 1000, se não me engano, deixa eu ver uma tabela mais informações, se não me engano, 1000 ohms. Vamos... Vermelho, ele indica, multiplicando por 100 ohms. Deixa eu voltar para a tabela que eu estava. Aqui. Isso. Então, temos que esse resistor, esse aqui que eu estou na minha mão, ele tem 1000 ohms, um count, né? Um count. Com a variância, que é a quarta faixa que eu disse que era dourado ou ouro, a quarta faixa seria de 5%. Então, ele varia 5% a mais, 5% a menos. Como vemos, um K-ohm é muito mais do que 1000 ohms, é muito mais do que 500 ohms que eu esperava obter. Eu vou ver, vejamos aqui então no outro LED, que é marrom, preto, laranja e dourado. Seguindo a mesma lógica, ele vai ser de uma resistência maior, porque marrom e preto, na primeira e segunda faixa, seria 10. Laranja, como podemos ver aqui, ele é multiplicado por 1000, então maior ainda do que o vermelho. Então, não é possível que ele seja... Não será possível utilizar esse LED, esse resistor. Deixa eu ver se tem mais algum outro resistor aqui. Eu achei outro resistor aqui, ele é de... Ele mais marrom. Não, é o contrário aqui, peraí.
Laranja, laranja, amarelo e dourado. Isso é dourado, meio cinza. Parece que é cinza. Mas vamos seguir aqui, porque a última normalmente é a tolerância. Então, se ele é de 5% ou mais ou menos 0,05% de tolerância, vai depender primeiro também da resistência desse resistor. Então, laranja, laranja. 3, depois vem amarelo. Já não é, porque ele é 33 vezes 10 mil. Então, seria muito mais ohms. Então, não... Ele tem uma resistência maior. Então, o menor aqui que temos é o primeiro. Marrom, preto, vermelho e dourado. Vamos testar, vamos aproveitar e testar no Tinkercad se funciona utilizando esse resistor para eu não ter que desperdiçar tentando aqui inutilmente acender esse LED sem que a resistência não maior do que o necessário. 1000 ohms, vou ligar. O LED acendeu, tá com a cor mais fraca, mas funciona. Então vamos testar aqui, vou testar aqui utilizando essa bateria. Na parte que eu parei da protoboard, foi o que eu acabei explicando lá no Tinkercad, só que pelo fato de que, por exemplo, aqui, esses dois fios, apesar de estar na mesma linha, eles não vão estar conectados. Por quê? Porque essa placa aqui é grande demais. Então, ela é duas placas pequenas. Então, essa placa pequena e essa placa pequena não estão conectadas entre si. Por isso que seria necessário conectar assim, conectando essa placa pequena com essa daqui. Agora essa linha inteira está conectada. Essa placa pequena seria semelhante a essa daqui, ó. Então seriam como se fossem duas placas pequenas, uma posta ao lado da outra. E para eu conectar elas seria só, é o que eu fiz aqui, né? Ligar esses dois fios. E aí toda essa linha daqui estaria conectada a essa linha daqui. E aí se eu ligasse de baixo também, aí toda essa linha daqui de baixo estaria ligada a essa linha daqui, ó. Essa daqui com essa daqui, que é essa daqui com essa daqui toda. Voltando do... sim, eu vou já retirar a bateria aqui. O teste. Deixa eu ver o LED. Achei. Já vou. Peraí. Positivo é. Separador. Tá aqui. Então, o maior, o anodo, né? Que é o pino maior do LED vai ser conectado no positivo. O pino menor no negativo. Positivo. Aqui, ó. Dessa forma. Deixa eu ver no caso como vocês estão vendo. Sim, seria mais ou menos assim. Esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo. Então, o LED ele teria que estar positivo, assim. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Só vou conectar o... No caso, eu vou usar até a protoboard para facilitar, para não ter que ficar pendurando tudo na mão aqui. No caso, eu conectei o LED dessa forma, que seria semelhante a conectar o LED
aqui, ó. Só desconectar dos fios. E pronto. Eu tô conectando o LED dessa forma aqui. Só ver qual que é o maior. O maior é do lado de cá. Dessa forma. E aí eu vou conectar o resistor agora, neste caso, nessa coluna daqui, no negativo. Não, eu vou conectar no positivo. Eu vou conectar no positivo, porque esse daqui é o pino, o anodo, que vai ser conectado no positivo da bateria, e esse no negativo da bateria. Como eu já disse, conectando aqui, toda essa coluna vai estar conectada no LED. Então, se eu encaixar o resistor aqui, eu consigo conectar ao LED e também a essa coluna de baixo. Aí, dessa coluna de baixo, eu conecto no positivo, sem precisar ficar fazendo muitas ligações. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com o negativo, no caso, passando daqui para aqui, eu conecto essas duas colunas, e daqui para aqui, que é no negativo. Funciona da mesma forma, só que é mais prático para mostrar fisicamente aqui. Vou só realizar essas mesmas conexões. Deixa eu pegar mais dois fios. No caso, os fios, eu vou partir direto daqui, ó, e ligar direto na bateria. Porque os fios aqui são muito grandes para esses ligamentos curtos. Então, eu vou ligar direto na bateria. Somente do resistor que eu vou deixar esse daqui, ó, porque não tem como conectar o fio no resistor. Porque, se não me engano, não, aqui não tem aqui, o fio macho e fêmea. O macho foi o que eu mostrei para vocês. Esse daqui, ó. Porque ele tem pontas, né? Então esse aqui é macho dos dois lados. O fêmea seria o que encaixava aqui com um buraco. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu tenho um modelo aqui em outro. Não é do mesmo tipo desse aqui, que é circular, mas temos esse daqui, ó, que é quadrado, mas ele tem um buraco para encaixar. No caso aqui seria um fio macho fêmea, macho de um lado e fêmea do outro. Tem alguns fios que são só fêmea, fêmea dos dois lados. Eu já separei aqui no protoboard, board, é até mais fácil de ver, né? O LED, o resistor. Esse fio, em vez de ligar aqui embaixo, eu vou ligar direto na bateria. E esse fio daqui é o de embaixo do resistor que eu vou ligar no positivo. Então, esse no positivo e esse no negativo. O amarelo no negativo e o laranja no positivo. Essas conexões. Então, o laranja no positivo e o amarelo no negativo. Aí pronto, aqui, ó. O LED acendeu, igualzinho tinha sido feito no Tinkercad. Existe outra forma de também acender esse LED, que poderia ser, por exemplo, em vez de usando um resistor fixo, eu usasse um resistor variável, com potenciômetro, só que ia necessitar de um microcontrolador, ou do fotoresistor. Vou fazer o teste aqui no Tinkercad e vou tentar na vida real. O fotoresistor tá aqui. Sim, tá aqui. Fotoresistor. Fotoresistor, pronto.
lembrando, o anodo no positivo a catódica no negativo. Anodo positivo, catódica negativo. Eu vou usar o fotoresistor como um intermediário entre o anodo e o positivo. Caso esses dois vamos colocar de cor vermelha, né? Positivo. E o negativo vou deixar de preto mesmo. Vamos testar. Aí no caso tá baixo, porque a luminosidade tá baixa, vai aumentando, até ter uma luminosidade boa. E não queimou o LED, então não queimou, não ultrapassou os limites. Então bora testar aqui usando a protoboard. Eu vou realizar as mesmas conexões que eu vou realizar na protoboard. Vou colocar aqui nessa. No caso, vai estar um exemplo menor, por ser aqui no Tinkercad. Vou até ver se aqui no Tinkercad tem a protoboard maior. No caso aqui eu estou usando todos os componentes. Aí aqui temos vários outros componentes, sensor de gás, teclado, sensor de inclinação, mas eles são na hora de controlar eles, exige mais um conhecimento maior na hora de controlar eles. Aqui temos, por exemplo, também uma célula solar, que seria o painel solar, também é muito interessante. Aqui seriam as fontes de energia, né? Bateria da batata, bateria de limão. Mas eu não vou aprofundar nisso, aqui, ó, placas de ensaio. A placa de ensaio daqui seria semelhante a essa. Deixa eu ver se... Não é semelhante a essa. Porque aqui, na hora que conecta em um, conecta em todos. Nessa placa de ensaio, há uma separação aqui, ó. Então aqui existe uma separação. Deixa eu ver, vou tentar colocar um fiozinho aqui. Deixa eu ver. Aqui existe uma separação. Nessa faixa daqui. Então, seria como se fossem duas mini placas. Aí eu teria que conectar, novamente falando, esse lado dessa mini placa com essa daqui. Neste caso daqui, nesses daqui não estão ocorrendo, porque deve ser de modelos diferentes. Em vez de pegar uma placa grande, vou pegar então uma placa mini, que apesar de eu estar usando uma grande porque não tem outra, no Tinkercad é mais prático usando uma menor. Bora lá. Os fios. Então, vou partir desse exemplo. Aqui tem o positivo, está desse lado, o anodo e o catódico. Catódico, né? Esse aqui vai ligar desse lado de cá, do pino do LED, vai ligar no negativo e esse aqui vai ligar no positivo. Vamos fazer as conexões. Aqui tá. Aí, no caso aqui, não tem aqueles fios da extremidade que são conectados nas linhas. Só tem as colunas. Vou já realizar a conexão aqui, porque esse aqui vai se ligar no negativo. Negativo. Esse aqui como intermediário entre o positivo da bateria e o anodo da LED. Pronto. Se eu iniciar a simulação, vai começar como baixo, depois vai aumentando, conforme a luminosidade aumenta, claro. Então é um resistor também variável. Aí eu vou replicar esse mesmo circuito aqui. Vou colocar mais para esse lado de cá, deixa eu ver. Pode ser aqui. Vou replicar, deixa eu ver. No caso aqui, como eu consigo abrir as pernas do fotoresistor, eu vou ligar um pino, uma perninha dele, nesse daqui, e essa outra perninha
nesse aqui de baixo, ó. Sem precisar desse fiozinho aqui. É lógico, como eu também já falei, eu não vou usar esse fio intermediário preto aqui para ligar o negativo na pilha, no LED, porque os fios aqui são muito grandes para fazer essa coisa. Eu vou ligar direto na bateria. Essa conexão, né? Eu vou ligar direto na bateria. E novamente, vou até usar os mesmos fios. O amarelo no negativo, que o amarelo no anodo do LED no negativo, e o laranja que está ligado no fotoresistor, que está ligado no LED, no anodo do LED, vai ser ligado no positivo. Deixa eu só preparar aqui para eu conectar aí. No caso aqui não tem luz, não estou conseguindo. Não tem luz aqui suficiente. Acender o LED. Vou tentar abrir as janelas. Ainda não. Com o resistor, o fotoresistor, não estou conseguindo porque não tem luz suficiente para ligar o LED. Então, vou tentar fazer com outro. Deixa eu ver a pergunta aqui. O que são essas ligações, linha preta, na protoboard? O que são essas linhas que fazem ligações? Camila, no caso, essas linhas pretas, você estaria falando desse fio daqui, esses dois? Nesses dois fios aí? Ou esses pontinhos pretos? Se você quiser falar no microfone ou digitar pelo chat. Se a dúvida também se já foi esclarecida durante que eu estava explicando, que eu vi a mensagem só agora. Se foi esclarecido durante que eu estava explicando, então também me fala aí, senão para eu não tentar responder de novo. Mas essas linhas pretas que estou entendendo aí, seriam essas daqui, no caso, né? Essa e essa. Essas daí seriam os jumpers, né? Esses daqui que eu mostrei. Seriam os fiozinhos ligando um pino no outro. E eu estou aproveitando da protoboard, que tem essas ligações nas colunas e nas linhas, para fazer essa conexão entre a bateria e o LED. Neste caso, esse circuito é muito simples, então eu poderia estar fazendo também dessa forma. E aqui direto aqui. Mas em circuitos mais complexos, não seria possível fazer isso. Que, por exemplo, teriam mais de uma conexão na mesma bateria, então aí esses pinos da protoboard permitem que eu tenha mais de uma conexão no mesmo pino. Então, por exemplo, no LED, se eu quiser ligar outro fio aqui, deixa eu parar a simulação. Se eu quiser ligar outro fio aqui, vamos supor um azul aqui, ele ainda vai estar ligado no LED. Se eu quiser ligar outro aqui, um roxo, no caso o roxo já tá aqui, vou colocar
Se eu quiser ligar um roxo, também vai estar conectado no LED. Então, dessa forma aqui, ó, usando a protoboard, eu consigo conectar 3 pinos, no caso do fotoresistor, desse fio roxo e do fio azul, direto no LED, sem estar necessitando soldar. Aí depois, se der alguma coisa errada, eu vou ter que desmontar, tirar a solda. Então, é mais prático, é utilizado em protótipos e por isso é muito utilizado, né? Por essa característica, ser fácil de conectar, desconectar, conectar em outro lugar, se cometeu algum erro ali. E ainda melhor, nessa plataforma de Tinkercad, é ainda melhor utilizando o Protonboard, porque você consegue fazer as conexões e se tiver errado, de forma que pode danificar algum componente, ele avisa, igual o do LED. Quando se, por exemplo, liga o LED direto na bateria, já vai avisar aqui, ó, no caso explodiu. A corrente do LED atual é de 915 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. Então ele LED estourou. Na vida real, isso aí estaria um LED explodindo. Supor, né? Ou o LED queimou, ele não vai funcionar mais. Então aqui permite que eu, vi o erro, vou lá, corrijo, coloco um resistor, verifico se a resistência é adequada. Pode também ser utilizada a fórmula, se pesquisar aí tem a fórmula de como calcular a resistência, a partir da quantidade de volts, no caso é 9. Deixa eu ver. Resistência, volts. No caso, a resistência é igual a volts dividido pela corrente. A corrente aqui, como vimos lá, seria de 915 miliamperes. Ou você também pode medir utilizando um multímetro, né? Aqui. Aí podemos medir aqui, por exemplo, medir a amperagem. Amperagem positivo e negativo. Podemos também fazer isso aqui. Temos o multímetro. Vou lá ligar ele. Amperagem. Se não me engano, aqui. Aí podemos medir o bateria. Positivo, negativo, negativo. E aqui também. Testando. Aqui, ó, aí tem 6 amperes. Aqui mostrou que tem... Deixa eu só checar de novo. Aqui tem 5. Ali tem 6 amperes, aqui são 5. Deixa eu ver, eu acho que tem até informado na bateria. Deixa eu ver se é informado. Não encontrei. Eu estava procurando se teria informado a bateria os amperes, mas não tem. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, é possível fazer essa verificação para que não cometa esses erros na vida real. Sim, Giancarlo até colocou aí, a relação entre amperes, volts e resistência é volts igual R vezes A, que seria a resistência vezes a amperagem, que é a corrente. A fórmula que eu falei, que é resistência igual volts sobre amperagem, não seria uma fórmula diferente, é apenas uma modificação dessa fórmula. Por exemplo, tem o R multiplicando pelo A, passa o A do outro lado dividindo, né? Aí fica volts dividido pelo A, que é a amperagem, né? Então, resistência igual volts dividido por amperagem. Deixa eu ver se tem mais algum componente básico aqui. Basicamente, são isso, é isso, né? Os componentes atuadores, que seriam os motores, os sensores,
sensor de distância, de luz. Existem vários sensores, então é importante focar naqueles principais que eu já mostrei, né? De cor, luz, sensor ultrassônico também é importante focar. Tem o sensor de toque, a câmera, inclusive a câmera é um sensor. Eu esqueci o nome agora, que recebe o som, o fone, não, microfone, deu um branco aqui. O microfone, ele é um sensor, ele recebe o som e transforma em uma corrente elétrica. E é isso que basicamente os sensores, eles recebem vamos dizer, um sinal, seja ele em som ou, no caso, o microfone é em som, o sensor de ultrassônico é em som, ele emite uma onda, recebe a onda de novo em média distância. O sensor de luz, no caso, utiliza a luz, recebe a luz e transforma em corrente elétrica, no caso, transforma em resistência, aumenta ou diminui a resistência. Deixa eu ver se tem mais algum sensor. O sensor de presença, ele utiliza o infravermelho para detectar se tem movimento, presença, né, como o próprio nome já diz, se tem movimento ali ou não, pela variância, né, na distância. E ele seria um sensor também que converte, pega esse valor e transforma em energia elétrica, eletricidade. Deixa eu ver se tem mais algum sensor aqui. Tô achando aqui de imediato. Não, mas existem vários sensores de luz, de cor, ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, que mede se tá a direção que você está girando. Tem o de inclinação. Tem outros aqui, inclusive, no Tinkercad. Deixa eu ver se encontro. Fica lá em cima. Aí, sensor de inclinação, sensor flexível, que mede quanta força você aplicar. Também tem esse aqui, ó, que é um sensor de força. Então, aqui, por exemplo, eu iniciei a simulação só para mostrar como é que eles funcionam. Esse sensor de força, dependendo da força que eu aplico nele, ele transforma isso em uma corrente elétrica. Em uma determinada corrente elétrica, e o microcontrolador recebe essa corrente elétrica e interpreta, de acordo com o código, né, quanta força foi aplicada ali. Aqui temos o sensor flexível também, no caso, não é a força. A força é só isso aqui. Que é quantos graus tá uma inclinação, dependendo de quão dobrado ele vai estar, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Deixa eu lembrar se tem mais alguma informação básica. Nesses microcontroladores, inclusive tem uma aqui, ele também tem no Tinkercad, que seria esse daqui, ó, o Arduino. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. O Arduino. Ele tem essas portas de entrada, saída de dados, né? Todas essas portas são de entrada e saída de dados. Essas daqui são de power, né? Seria de energia, seria 3 volts, 5 volts, GND ou ground, que seria o, digamos, negativo. E nessas portas eles recebem os dados dos sensores que vão ser emitidos em corrente elétrica e por meio de uma programação, no caso o Arduino utiliza o Arduino IDE, que é um programa para transferir os códigos para o Arduino e o Arduino executar esses códigos, pegar informações de sensores de acordo com o que foi programado. E nessas portas existem duas. No caso aqui, a digital já é PWM, mas normalmente são 3 portas. Todas elas de entrada e saída, né? Excluindo lógicas de energia,
de 5 volts, GND, que são, essas 3 portas são as analógicas, as digitais e as PWM. No caso aqui, todas as portas digitais são PWM. Não, todas não. Somente essas que tem o tio na frente. Então, a 3, a 5, aqui, ó. Somente a PWM é somente que tem o tio na frente. Então, a 3, a 5, a 6, a 9, a 10 e a 11. O resto é só digital. O que significa? Eu vou explicar cada um. Digital é que recebe um sinal, uma corrente elétrica de 0 a 5 volts e define se é alto ou baixo. Então, 0 ou 1, ligado ou desligado. Digital, só ligado, desligado. Então, ele não tem, digamos, ele não mede o momento todo os dados. Ele mede só em um momento só, não a toda hora. Supondo. Deixa eu pegar um exemplo fácil aqui de um relógio. Relógio digital e analógico. Em um relógio digital, vamos supor que ele não mostra, só mostra os segundos. Vai mostrar 12 segundos e meio? Não. Num relógio digital, vai mostrar 12 segundos. A próxima configuração vai ser 13, depois 14, depois 15. Não mostrou a passagem de 14 para 15. Então, não mostrou esse momento todo que aconteceu de 14 para 15 segundos. Então, não mostrou 14 segundos e meio. Porque no digital vai existir o 14, nesse caso do relógio, ou 15, ou o 16, ou 17. Não vai existir esse metade, esse vírgula tanto. Não existe. Neste caso, contando apenas um relógio digital que mede em segundos. No mínimo em segundos. Em segundos, minutos e horas. No relógio analógico, como se pode ver, ele vai aumentando devagarinho o ponteiro, né? Vai aumentando, girando devagarinho. Devagar, né? De modo que a todo momento seria um número diferente. Como assim? Nesse relógio analógico, seria possível o 12,5, apesar de que talvez não conseguiríamos identificar, mas seria possível, porque a todo momento ele está contando aquela posição. Vamos supor, eu vou pegar aqui já prático, um potenciômetro. É analógico. Por quê? Porque ele não pode estar só alto, desligado. Ele não pode só aumentar de 1 em 1. Ele aumenta quanto? Se eu girar bem pouquinho, ele aumenta bem pouquinho. Se eu girar muito, ele aumenta muito. E a cada movimento, mesmo que seja mínimo, ele vai aumentando. Então, ele é um sinal, ele emite um sinal analógico para o Arduino, que no caso seriam recebidos por essas portas. Eu teria que conectar em alguma dessas portas. Tem 5 portas analógicas. As portas digitais, elas receberiam esse sinal alto ou baixo. Então, ou ele está ligado, ou ele vai estar desligado. Um LED. Um LED, ele pode estar com analógico ou com ligado no analógico ou no digital. No caso, é de saída. Por quê? Porque a energia ou dados vão sair do Arduino e ir para o LED. No caso, a corrente elétrica. Sair do Arduino e ir para o LED. Então, ele é quer ver? Tem até aqui outros exemplos. Ele seria a saída. Temos a entrada, que são os potenciômetros, sensores, e a saída. Temos até o exemplo do LED. Então, ele é a saída de dados de energia. Qualquer dúvida é só mandar no chat aí que toda hora eu vou tentando ele ver, responder as perguntas, se der, né? E voltando, por exemplo, se o LED está conectado no pino digital, eu vou programar lá com o digital. Ou ele vai estar ligado,
ou ele vai estar desligado. Com o digital só seria possível isso. No analógico já é diferente. O que eu conseguiria fazer? Eu conseguiria deixar ele ligado, um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais, até chegar no máximo, ou um pouquinho menos, menos ainda. Eu vou ver se tem um exemplo aqui em que utiliza-se um potenciômetro e com o LED, de forma que conforme eu vou aumentando o potenciômetro, o LED também vai aumentando. Deixa eu ver aqui, eu achei um exemplo de um projeto já feito de Kerker, no caso por outra pessoa. Vou apresentar aqui. No caso já está, utiliza o Arduino, mas já está programado. A pessoa foi lá, programou. O que programou? A cada alteração na resistência, ou seja, a cada alteração que eu fizesse aqui no resistor, ele ia alterar a luminosidade do LED, quanta corrente ia passar no LED. Eu já cliquei aqui em simular. Então aqui temos o potenciômetro, o LED, o resistor, né? No caso aqui, o LED está ligado deixa eu ver, no digital, mas que seria o terceiro tipo, que é os PWM, que ele utiliza um sinal digital para imprimir um valor analógico. Como assim? O digital não é alto ou baixo? Então, teoricamente falando, não é possível, nós não conseguimos representar, mas teoricamente falando, seria uma onda quadrada. Não é possível representar muito facilmente na vida real, porque normalmente, por exemplo, uma onda do mar, ela é senoidal, não é quadrada. Mas uma onda quadrada, não está perfeito aqui, mas vamos supor, essa onda quadrada que seria representada pelo digital, né? Baixo, 0. 1, 0, 1, 0. Seria baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Seria o ligado, desligado, se o LED está ligado, ou se ele está desligado. Então, desligado, ligado, desligado, ligado. Seria o binário. Deixa eu... Achei aqui. Peguei um exemplo básico aqui. Então, estaria ligado, desligado. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e assim vai. No PWM, o que ocorre? Ele vai verificando quanto tempo ficou ligado. E aí ele imprime o valor a partir disso. Se foi pouquinho, então é um valor. Se foi mais, é outro valor. Se foi mais ainda, é outro valor. Se ficou o tempo todo ligado, é outro valor. Se ficou o tempo todo desligado, é outro valor ainda. Se ficou ligado, desligou, ligou de novo, é outro valor. Então, a partir da largura dessa onda, ele verifica. Não, a partir da largura dessa onda, ele imprime um valor diferente. Então, isso seria PWM, porque utilizando só o ligado e desligado, né? Ele poderia imprimir valores diferentes a partir de quanto tempo ficou ligado. No caso, aí precisaria pegar um tempo específico. No caso, aqui está mostrado só esse período aqui. Pegou, vamos supor, aqui de 1 segundo. Pegou, então, em 1 segundo, ele analisou quanto tempo ficou ligado e desligado. Qual é a largura da onda, né? Qual é a largura dessa onda? Quanto tempo ficou ligado? Ou quanto tempo ficou desligado? E aí, esse tempo que seria o utilizado para medir o valor, imprimir ou medir o valor analógico
por meio de uma porta digital. No caso, as portas digitais são específicas, né? Como eu já tinha falado, no Arduino só tem algumas que é representado pelo tio, que se não me engano são 3, 5, 6, 9, 10 e 11. O LED aqui, esse fio laranja, está ligado 9, que é uma porta digital PWM. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se aumentar, não. Bom, aqui, ó. O LED, ele tá ligado, o negativo, né, tá ligado no GND, e o positivo, que é o que vai falar se tá ligado, se tiver 5 volts, vai estar ligado. Se tiver 0 volts, vai estar desligado. Mas, utilizando essa porta PWM, ele pode ligar, desligar, mas ligar só um pouco, ou seja, a onda vai ser menor, vamos dizer assim, que eu disse, que nas portas PWM digitais, ele verifica a largura da banda. Da banda não, eu estou confundindo as coisas aqui. Largura da onda para imprimir diferentes valores. No LED, não seria diferente. Ele vai utilizar o Arduino, vai identificar os valores imprimidos, recebidos pelo potenciômetro na porta analógica, e depois vai enviar para o LED somente não de 0 a 5 volts, não vai enviar 5 volts, vai enviar 1,5 volt ou 2 volts, de acordo com o quanto eu girei esse potenciômetro. Aqui, ó, vamos simular. No caso, o código é as instruções que foram passadas para o Arduino para o quê? Ele receber esses dados do potenciômetro e mandar para o LED. No caso, para o LED não foram enviados dados, foi enviada uma corrente elétrica. Que os dados são enviados normalmente por corrente elétrica, intervalos de tempo que são analisados, nada mais. Aqui temos o LED. Se eu aumentar, deixa eu ver aqui, aí, ó. Se eu girar o potenciômetro, o LED diminuiu, chega a 0. Se eu aumentar o potenciômetro, o LED vai aumentando. Aumentar mais ainda, aumentou mais ainda o LED. Então, esse seria um exemplo de portas e entradas analógicas do potenciômetro, que o Arduino vai receber, e saídas e entradas digitais, PWM normais. No caso aqui do LED, seria no PWM. Bom, eu creio que já expliquei o básico, né? O básico não é o básico do básico, mas o básico da eletrônica, robótica aí, né? Principalmente os motores, jumpers, que são necessários em protótipos, protoboard. Então, podemos dizer aí que os focos gerais, né? Falando muito generalizado, os focos são sensores, atuadores e alguns componentes da eletrônica. Outros componentes, né? Os sensores seriam aqueles componentes que recebem os dados do ambiente e transformam em corrente elétrica. Seja ele na luz, no som, no caso a câmera também seria na luz, né, do ambiente, só que ele não iria detectar a luminosidade, mas sim cada frequência de luz. Então, sensores, atuadores seriam aqueles dispositivos que convertem um tipo de energia em energia mecânica, seja essa energia elétrica em mecânica, ou hidráulica em mecânica, ou pneumática em mecânica, seja qual for, ele converte energia em mecânica. Por exemplo, que eu dei foi os motores. Por exemplo, o motor de passo, que ele vai dando, converte energia elétrica recebida pelo Arduino, que controla ele, transforma em energia mecânica. Eu não vou especificar, por exemplo, com todos os tipos de motores, como é que ele funciona. O atuador pneumático seria um motor
pneumático, eu também não vou explicar detalhado. Sim, só falando em geral, tem diversos motores, diferentes fontes de energia, mas possuem esse princípio de funcionamento que é essencial entender. Além de atuadores e sensores, tem alguns outros componentes da eletrônica, que seria o Arduino, que é o microcontrolador, tem outros microcontroladores também. Também tem que saber sobre essas portas digitais, analógicas e a modulação por largura de pulso. Nome complicado, mas é aquilo que eu expliquei do PWM, que utiliza a largura do pulso para enviar, para receber ou enviar um determinado valor usando a porta ou entrada digital. E eu creio que é isso. Não estou lembrando aqui agora de mais algum componente básico que normalmente são utilizados. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Por exemplo, se tiver dúvida, é só falar, viu? Que eu tento explicar de outra maneira de algum componente ou de algum conceito que ficou estranho, que eu falei e não deu para entender. Alguém? Eu tenho uma dúvida. Cada componente aí, por exemplo, disponível no Tinkercad, ele classifica entre essa classificação que você falou, aí agora dos 3 principais, de sensores, depois... Não, porque, por exemplo, esses que eu falei, sensores, atuadores, seriam os principais para, por exemplo, dar uma estudada, dar uma revisada, que são bom, é bom focar nesses três. Por exemplo, a saída, ele não separa entre, no caso, normalmente as saídas só são lâmpadas, LEDs, ou o som, né, na hora que vai um alto-falante, na hora que vai emitir o som também é uma saída. Mas, por exemplo, os sensores, aqui eles não são divididos em sensores, eles são divididos em entrada, porque eles que recebem os dados e enviam para o Arduino. Então, a entrada aqui seria o que eu falei de sensores. A saída seriam, não entraria naquela classificação, seria outros componentes eletrônicos, falei. Esse daqui também, os resistores, no caso geral aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra classificação. Potência seria as fontes de energia. Os componentes que eu falei foi atuador, sensor e outros componentes eletrônicos. No caso aqui, na saída, já tem os atuadores também. Por quê? Porque eles vão receber energia do microcontrolador. Então, o microcontrolador vai ter uma saída de corrente elétrica, uma saída de dados para esses atuadores. Então, essa classificação que eu fiz aí, ela, não, digamos, não é assim oficial, alguém dividiu isso em sensores, em atuadores. Eu separei para, assim, os principais, normalmente, de ter uma noção básica, sabe? Na hora de estudar essa parte de eletrônica, robótica, lembrar que os sensores têm que dar o maior destaque, os atuadores também, que são os motores, sensores, os atuadores são os motores. E é isso. E aí os outros componentes que eu falei eletrônicos seriam esses resistores, capacitores, que eu acabei não explicando também, né? Os capacitores. Tem mais alguma dúvida? Os resistores seriam esses outros componentes eletrônicos? Porque atuador, ele não é. Você ia falar alguma coisa? Não, você estava confirmando que eu compreendi agora, sim. Foi esclarecida a minha dúvida. Ok.
Tem mais alguma? Se tiver, é só falar. Essa parte das portas, entrada, saída, digital, analógica e PWM, ficou claro? Tem alguma dúvida? Porque senão eu tento explicar de outra forma aqui. Qual seria o conceito da analógica? Viu? Ana Cristina, você ia falar alguma coisa? Eu vou responder a pergunta de Camilo, mas se quiser falar. Depois eu falo então. Viu? Analógica. Deixa eu então, precisar de outra forma. Lembrando do conceito do exemplo, né, que eu coloquei do relógio, analógica seria um que, vamos dizer, pegava os dados a todo momento. Cada mudança seria uma representação. Teria uma representação numérica ou para aquela mudança. Visualmente representando, o digital, eu representei ele como uma onda quadrada. O analógico não seria uma onda quadrada, seria uma onda sinoidal, que seria aquela lá curvada. Por quê? Porque a todo momento ele está lá pegando dado. O digital não. O digital só pegou o dado mínimo e o dado máximo. Então ele só pegou desses dois pontos. O analógico está a todo momento marcando esses dados, esses valores.